Deus, quando criou o homem e a mulher, criou para serem legisladores sobre a terra. Deus criou o homem e a mulher para serem governantes, representantes íntegros, idôneos de Deus na terra. Eles foram criados à imagem e semelhança, estrutura e essência de Deus, para serem mordomos, para serem legisladores. Deus disse ao homem para que nomeasse toda a criação. Depois Deus fez com que ele dormisse um sono profundo. É claro, alguém que trabalhou para nomear tudo ficou cansado. Deus então aproveitou o sono, tirou do seu lado a mulher. Deus não tirou a mulher do lado, não é porque somente para não ficar em cima e embaixo. Deus tirou a mulher da costela, porque a mulher é uma estrutura protetora. Deus, a costela é uma estrutura que protege órgãos nobres do corpo. Quando Deus criou a mulher, era para ser a protetora, essa estrutura que protege a família, que protege os preceitos de Deus, que protege os valores, que protege as vidas das trevas. Então devemos entender a nossa origem. Fomos criados por Deus, para governarmos sobre a terra. E desde o início, quando o homem decidiu pecar, o Senhor já havia dado uma solução. Quando disse que a serpente morderia os pés e o calcanhar pisaria em sua cabeça. E desde então, quando Jesus veio à terra, ele mesmo, porque ele foi enviado pelo Pai, e Jesus enviou a igreja. Jesus criou a igreja. Assim como o Pai o enviou, Jesus enviou a igreja para um mundo governado por um sistema. Os sistemas antes determinavam a maneira das pessoas pensarem, as pessoas agirem, as pessoas cultuarem. Os sistemas determinam tudo aquilo que as pessoas serão. Por isso, quando Jesus veio, inclusive João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o sistema de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Em Cristo, não só alcançamos, preste atenção, isso é muito poderoso. Quando cada ser humano se rende a Jesus, ele não só ganha um espírito novo, ele passa por um processo regenerativo, para ser a voz, as mãos, os pés, a boca, a ação de Deus na terra. Quando um ser humano ele é alcançado por Jesus, ele não é só alcançado salvo do inferno, não é só salvo para ir para o céu. O homem e uma mulher, quando se rende a Jesus, ele recebe o poder de ser chamado filho de Deus, aquele que tem herança, aquele que tem um legado, aquele que tem uma responsabilidade. Na cultura hebraica, o filho primogênito é aquele que recebia toda a herança do pai, ou seja, ele então recebia autoridade para ser o líder do clã familiar. Quando alguém se rende a Jesus, se torna um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo, é autoridade para desfazer as obras do diabo, meu irmão. Precisamos viver profundamente, é uma renovação mental a respeito do que o meu marido falou, a nossa identidade como filhos de Deus. Nós não somos vítimas do diabo. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós temos em nós o poder de mudarmos todas as circunstâncias. A começar o poder restaurador de Jesus pelo Espírito Santo que está em nós. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo amadurecido, formado em mim e você. É esperança para a Baixada Fluminense. Mas o que significa Cristo para nós? Muitas vezes estamos em tempestades, em guerras, estamos numa guerra violenta, irmãos. E aí nós acordamos Jesus para repreender a tempestade. Até hoje a gente fica acordando Jesus para repreender as nossas tempestades. Meu irmão, você e eu recebemos autoridade para fazer calar as tempestades. Ei, eu acho que você não está entendendo. Quando Jesus ele ordenou ao vento, significa que ele estava ordenando ao mundo espiritual. Ele estava limitando a sua atuação de um principado. A igreja tem poder para deter a ação das trevas. A igreja tem autoridade
pede para permitir e proibir. O que não está no céu não vai se manifestar nos nossos territórios. Então olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu estou vendo o leão da tribo de Judá no seu rosto. Você não é o resultado que fizeram com você. Tudo que aconteceu de ruim com você serviu para forjar você, amadurecer você e fazer você entender para que você existe. Uma vez, meus irmãos, que alguém olha para Deus em Cristo, nunca mais pode ser o mesmo. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais será um adúltero, nunca mais será um suicida, nunca mais será um perturbado, nunca mais será um feiticeiro, nunca mais será um idólatra, nunca mais será um homicida, nunca mais será um ladrão, nunca mais será um viciado. Por quê? Porque nós não só encontramos um Deus, nós acessamos a fonte de toda a vida. Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que Ele falou isso? Às vezes a gente acha bonita essas palavras, né? E a gente vai repetindo sem saber o contexto. Sabe qual é o contexto? Quando Deus mandou Moisés criar, estabelecer o tabernáculo com todos os detalhes, medidas, materiais, tudo perfeito, inspirou homens para fazer aquilo. Cada parte, cada dimensão do tabernáculo, o átrio, o santo e o santíssimo, tinham acesso. O acesso para o átrio significa caminho. Caminho. O acesso do caminho, o acesso do átrio para o santo significa verdade. E o acesso do santo lugar para o santíssimo significa vida. Ou seja, Cristo, Ele é a presença do Deus Pai na terra. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele estava dizendo: eu quero me relacionar com o meu povo. Cristo é o tabernáculo vivo de Deus aqui na terra. Agora segura essa. Cristo é o tabernáculo de Deus vivo na terra. E a igreja é o tabernáculo de Deus vivo na terra. Oh! De que você tem medo? De quem você tem medo? De quê? Existem 350 citações da Bíblia: não temais. 350 vezes da Bíblia está escrito: não tenha medo. Por quê? Porque Deus sabia que o medo é um lugar onde o diabo pode tudo. O medo é uma dimensão onde filhos de Deus, que têm a chave, que têm o poder, que têm a legitimidade, que têm a autoridade, fiquem presos, limitados e não podem agir. Tudo dentro deles. Porque já temos autoridade. Então ser igreja significa ser governante. Não podemos sair dos lugares onde as trevas estão dominando. A igreja da Baixada Fluminense tem que ser uma igreja poderosa. Uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Sabe que a igreja sem ruga? Não, uma igreja velha. Uma igreja que não tem vitalidade. Uma igreja que está cansada. Uma igreja que não tem mais esperança, porque já viveu muitas coisas. Mas eu quero dizer nessa noite, o início de um ciclo, de uma conscientização do que é a igreja. Que vocês entram num tempo de refrigério, de renovo, de restauração. Pode aplaudir o Senhor. A igreja de Cristo, fala assim comigo: a igreja de Cristo é um corpo legislador sobre a terra. O que a igreja permite, acontece. E o que a igreja proíbe, não acontece. Por isso, a unidade de Cristo é tão poderosa.
Por isso que esse é um tempo que a igreja precisa andar em unidade. Não mais ter limites em placas e em denominações. Mas presta atenção, um dia Jesus levou... Quanto tempo eu tenho, pastor? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? São 9. Quando um dia Jesus levou os seus discípulos a um lugar chamado Portal do Inferno. Jesus levou os seus discípulos em Cesareia de Filipe. E esse lugar é lindo. Hoje é lindo ele. Porque por trás está o Monte Hermon. E quando o Monte Hermon derrete, as águas correm e enchem os riachos e correm para o Jordão. É o início do Jordão. Um lugar lindo. Mas está lá até hoje uma grande caverna, onde tinha um templo, onde o deus Pan era adorado. E esse Deus, ele era a imagem de metade homem e metade cabra, com uma flautinha doce na mão. Quem já viu esse personagem aí? Até nos filmes de Nárnia, vocês lembram dele? Então ele é um personagem satânico. Ele abusava sexualmente das meninas. E ele matava as meninas. O templo de Pan era sangue de virgem jorrando 24 horas. Ele era conhecido como o espírito do terror. Por isso a palavra pânico. Pan vem de Pan. Nesse lugar que era um panteão de deuses, deuses gregos para todo lado, Israel tinha sido infiltrada por uma mentalidade pagã há um tempo. Então esse lugar onde tinha não só adoração a Pan, mas adoração a outros deuses, nesse cenário, percebam isso, nesse cenário, Jesus leva os seus discípulos e faz duas perguntas. Ele olha para os seus discípulos naquela atmosfera, naquele lugar onde Pan era adorado, onde o terror tomava conta, onde as pessoas já não sabiam mais quem era o Deus de Israel. Em Israel, Jesus pergunta: quem que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos disseram: alguns dizem que você é Jeremias, outros Elias. Ah, tá. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então aquele silêncio produtivo, né? Aquele silêncio. Na verdade os discípulos não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham revelação de quem era Jesus. Porque saber teoricamente, cognitivamente é religiosidade, mas conhecer é uma revelação. 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 Pedro então recebeu do Pai, Deus Pai abriu o entendimento de Pedro, ele recebeu a revelação de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele recebeu a revelação e declarou, por revelação, quem era Jesus. Por causa disso, Jesus disse: tu és Pedro. Isso fala para nós muito. Só sabemos ou saberemos quem somos quando descobrirmos quem é Jesus. De fato, existem muitas pessoas na igreja atirando para todo lado porque ainda não receberam a revelação de quem é Jesus Cristo. Muitas pessoas desanimadas se afastam da igreja por qualquer coisa porque não tem a revelação de quem é Jesus. Jesus não é um profeta somente. Jesus não é aquele que vai curar sua mãe, vai te dar um emprego, vai ressuscitar algum problema. Jesus não vai fazer só isso, meu irmão, minha irmã. Jesus é aquele que é a porta para você passar da morte para a vida. Jesus, quando fala eu sou a porta das ovelhas, significa que por ele você sai de uma dimensão de limitação, uma dimensão de morte, uma dimensão de tormenta, uma dimensão de loucura, para entrar numa dimensão de vida, de ressurreição, onde tudo é possível. Somente em Cristo podemos viver o impossível possível. Somente nele. Por isso precisamos ter a revelação de quem é Jesus.
E ele então diz: e tu és Pedro, e sobre essa pedra, não sobre Pedro, mas sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E ele começa a falar que daria as chaves do reino para a igreja, e que as portas do inferno, preste atenção, aquele lugar era chamada porta do inferno. Você sabe, eu e você sabemos que na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, está cheio de portas do inferno. É ou não é? Coisa que ele não recebe em casa. Isso é um portal do inferno. Portais do inferno estão na Dutra. Portais do inferno estão em vários lugares no Rio de Janeiro. Nós sabemos muito bem o que é um portal do inferno. Hoje, para passar, temos que estar tirando barricada. Nós sabemos o que é o portal do inferno. Nós temos um projeto social lá há 15 anos, mudando realidade de criança e adolescente. Crianças vêm com a faca na mão dizendo aqui: olha, tia, meu pai estava querendo matar minha mãe. Mulheres que abandonavam seus filhos, 5, 10, 8 filhos, ali em São João de Meriti, perto do centro, para se prostituir, num cubículo com várias pessoas. Isso é portal do inferno. Portal do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Levanta as suas mãos e diga: as portas do inferno. De novo, as portas do inferno não prevalecerão contra Nilópolis, contra São João de Meriti, contra Nova Iguaçu, contra Caxias. Não prevalecerão contra a Baixada Fluminense. Quem crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. A intenção de Deus que a igreja fosse fundamentada na base da revelação de quem é Cristo. A igreja, ela não é fundamentada em filosofias humanas. Ela não é fundamentada num cara com PhD ou um psicólogo. Ela é fundamentada em Cristo, na revelação de quem é Cristo. Você está comigo? E essa é a primeira passagem que a palavra igreja ela é citada. Olha que interessante, nada na Bíblia acontece por acaso. A primeira vez que a palavra igreja ela é citada é nessa passagem, quando Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe, naquele portal do inferno, e Jesus, ele dá a Pedro a identidade dele, porque Pedro revelou a identidade de Jesus. Fala assim comigo: a igreja ela é edificada na revelação profética da identidade de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, fala, a igreja de Jesus, ela é invencível. Mas Jesus, quantos creem nisso? Diga amém. Jesus disse, nos deu um legado. Essa parte a maioria da gente não gosta. A gente só se vê igreja quando se reúne no domingo ou quarta-feira. Mas a igreja é 24 horas no seu trabalho, na sua casa, na sua esquina. O que Jesus quer é que eu e você transformemos pessoas no nosso dia a dia. Cristo em você é esperança para a glória, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que estão no banco, para qualquer um na feira, onde você estiver. Não precisa chamar pastor para curar ninguém. Você tem autoridade para curar os doentes. E eu quero declarar nessa noite, levante sua mão, que as suas mãos vão curar os doentes.
Os paralíticos se levantarão pela tua palavra. Os surdos ouvirão. Os cegos verão. Você crê nisso? Os oprimidos pelo diabo serão libertos. Os leprosos serão limpos. Porque você entende quem é em Cristo Jesus. Que não é um religioso. Você é um homem ou mulher que representa Cristo aqui na terra. E enquanto Cristo estiver vivo em nós, a esperança para as pessoas sem esperança. Ei, aleluia, aleluia. A igreja, ela tem o objetivo de remover o diabo dos lugares que foram entregues por nós. O diabo, ele só se tornou o príncipe desse mundo porque o homem entregou. Meu irmão, ninguém tira nada de você. Você está entendendo isso? Então você não tem que estar magoado com mais ninguém. Acaba com esse argumento. Ninguém tira nada de você. Ninguém tirou teu cargo, ninguém tirou tua posição, ninguém tirou nada da sua mão. Você que foi enganado e entregou. Você acreditou numa injustiça. Só que a justiça de Deus é que precisa ser conhecida por nós para ser praticada. E aí nos tornarmos filhos legítimos do Todo-Poderoso. Fala comigo, Cristo em mim. De novo, Cristo em mim. Esperança para minha família. Esperança para os meus amigos. Esperança para os meus inimigos. Cristo em mim. Esperança para minha cidade. Em nome de Jesus. A igreja tem não essa opção, mas esse dever, esse legado de tirar os poceiros dos lugares que a igreja tem que tomar. O reino de Deus não é igreja. O reino de Deus, ele é bem mais amplo do que a igreja. A igreja é na igreja onde você e eu somos forjados, libertos, curados. É um quartel general, onde você é discipulado, disciplinado, ajustado. Então não reclame porque teu pastor está sendo mais duro com você. Não fica chorando porque a tua pastora te corrige. Porque esse é o lugar de você gemer, mas de você agradecer. Em amor, precisamos nos tornar a imagem de Jesus. Não há romantismo nenhum nisso. Não há flores, nem neões, nem cor-de-rosa. Não há parquinho de playground. Não há. É morte. 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 Morte do ego, morte da vaidade, morte do que você acredita ser justiça, morte do que você acredita ser amor, morte do que você acredita ser importante e valioso. Quando você e eu morremos, quando você e eu entramos nas águas profundas e nos afogamos, quando nós saímos dessas águas, assim como o profeta saiu dessas águas profundas, quando ele voltou para a margem, ele teve uma visão completamente diferente. Ele viu árvores frutíferas crescidas na margem do rio. Você e eu, segura essa, como igreja, só vamos viver coisas extraordinárias quando nós crucificarmos a nossa carne. Quando decidimos abandonar as rédeas da nossa vida, achando que é certo, quando nós confrontamos a justiça de Deus com a nossa justiça, na verdade nós morremos um pouco mais. Bate a mão no ombro do teu irmão e diga: é, meu irmão, a gente tem que crescer muito. Fala para o seu irmão assim: tem muito trabalho para a gente. Muito trabalho. Muita gente para ser liberta. Você sabia que o objetivo da igreja não é só ganhar almas? Ganhamos almas
Nós fizemos lá na nossa igreja, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, a Casa do Julgamento. Quem lembra desse projeto? Casa do Julgamento, pastor? É um projeto maravilhoso, evangelismo. Nós evangelizamos. 1.500 pessoas decidiram por Jesus. 1.500. Pergunta que não quer calar. Onde estão essas 1.500? O que elas estão fazendo para Deus na vida delas? Então, o poder está em você decidir e manter-se na sua decisão. É conservar aquilo que você ganhou em Cristo Jesus. Fala comigo, a igreja tem que remover o inimigo do território. A igreja tem que transformar os lugares. Jesus disse dois tipos de influência. Ele falou, prega o evangelho a toda criatura. E ele disse, fazei discípulos de todas as nações. Aqui nós vemos duas vertentes a respeito de expandir o reino de Deus. Um a um, ganhar pessoa a pessoa. Ganhar pessoa a pessoa, curando os doentes, libertando eles, tendo palavra de conhecimento sobre a vida deles, um a um. Mas também discipular as nações. Como é que nós discipulamos as nações? Essa é uma pergunta que ficava no meu coração, pastor, que eu não conseguia dormir direito. Como, Senhor? Vamos discipular a nação? Eu estou aqui nesse lugar, em São João de Meriti, há séculos. Como é que eu vou discipular as nações? Pergunta ao seu irmão, como é que a gente discipula as nações? Jesus também disse que vocês farão obras maiores. Vocês farão as minhas obras. Eu abri aqui em João, sei isso mesmo. Jesus falou, vocês farão as minhas obras. Versículo 12, capítulo 14 de João. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fala assim, quem crê em Jesus fará as obras que Jesus faz. Vírgula. Que a coisa começa a ficar mais profunda. Então, meu irmão, não é hora de ir para o céu, não. Vírgula. Ele fala, porque eu também creio em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Pois eu vou para o Pai. Outras obras maiores. O que é maior do que ressuscitar um morto? Quem aqui já ressuscitou um morto? Eu tentei 3 vezes, mas não desisti. Quantos aqui já tentaram ressuscitar um morto? Tem lá, pelo menos tentou. Tentou? Bate aí. A gente vai chegar lá. Isso é, meu irmão, isso é doutrina fundamental. Ressuscitar morto é comidinha, leitinho para a igreja. Isso deveríamos viver. Deveria ser uma insatisfação a gente ver uma pessoa morta antes do tempo. Existem pessoas que morreram fora do tempo. E a igreja tem que discernir isso. Não podemos nos acomodar à vida comum. Nós não somos pessoas comuns. Nós carregamos o poder dos poderes dentro de nós. E isso tem que fazer diferença. Não é só agradecer, Jesus, vou para o céu, Jesus volta logo, Maranata. Meu irmão, como eu gostaria que Jesus voltasse hoje. Só que a bagunça, quem tem que arrumar é a igreja, não é mais Jesus. Eu vou te falar uma coisa, a igreja tem que limpar a bagunça. Esse é o nosso legado. E é a minha convicção, me perdoe, pastor. É a minha convicção. Jesus não vai voltar no caos. Porque ele já veio nos tempos difíceis. Na era, como é que é a palavra certa? Nas plenitudes dos tempos, as trevas dominavam a terra. Hoje a gente tem Wi-Fi, a gente tem internet, a gente tem, né? Mas a igreja tem que acordar, como a igreja estava dormindo. Acordar, sair aquela coisa das 4 paredes, da vida. Ah, Jesus volta logo, Jesus volta. Não, irmão. Que bom Jesus voltar logo. Mas a gente tem o legado de limpar a bagunça. Temos que fazer as obras maiores. Quais são as obras maiores? Jesus fez obras fantásticas que até hoje muitos de nós não fizemos.
Então, se a gente não fez a obra que Jesus fez, e temos que então ir para o avançado, fazer as obras maiores. Pergunta, irmão, quais são as obras maiores de Jesus que temos que fazer? Influenciar, tomar os lugares altos da sociedade. Influenciar a sociedade. Nem todos foram chamados a ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres dentro da igreja. Existem apóstolos do mercado, profetas do mercado. Nós temos uma irmã lá da igreja que ela é uma advogada contadora e ela é uma profeta do mercado. Você está entendendo? Poucas pessoas endemoniadas, poucas pessoas tomadas por demônios, por principados, estão regendo a vida da maioria. Olha para o seu irmão, meu irmão, onde você está? Você deveria estar num desses lugares. Você deveria estar influenciando com a luz de Jesus esses lugares. Vocês lembram quando Deus mandou Moisés com Israel entrar na terra da promessa? Vocês conhecem todo o processo. Mas Josué que levou, eles tiveram que encarar os inimigos. Eram 7 inimigos, jebuseus, perezeus e todos esses. Esses espíritos já dominavam áreas de influência na sociedade. E essas áreas precisam, que são chamadas de 7 montes, elas precisam ser tomadas pela igreja, não de uma maneira eclesiástica. A cultura eclesiástica é uma, a cultura da política, da economia, da saúde é outra, da educação é outra. Então, como a igreja, nós fomos chamados a ocupar lugares de influência. Nós temos que orar por esses parlamentares cristãos que estão lá. Não é criticar eles. Temos que orar por mulheres e homens artistas que são crentes, estão lá. Vamos parar de meter o malho neles. Vamos parar de criticar aqueles que estão fazendo a obra que Jesus mandou fazer, obras maiores. Jesus, ele deu start, e a igreja deve continuar essa obra de uma forma mais intensa, tomando e influenciando as áreas da sociedade que hoje regem a vida das pessoas. E muitos cristãos que estão fora, completamente fora da realidade. Meu irmão, você tem que pensar no céu, mas tem que gerenciar a terra. O céu é muito bom, maravilhoso ficar lá no céu, eu amo. Mas quando Jesus, ele ficava no monte com o Pai, ele não ficava só para desfrutar da presença do Pai, não. Ele ficava à madrugada buscando o Pai para resolver problemas da sua geração. Quando ele descia, ele já vinha para curar os doentes, libertar os oprimidos, para ressuscitar os mortos, para perdoar os pecados e para confrontar o espírito da religiosidade. Quem está comigo aí? Eu já vou acabar, Senhor. Precisa acabar. Jesus, na verdade, nunca veio plantar uma igreja. Jesus não veio plantar uma denominação. Jesus veio estabelecer o reino. Os discípulos não pregavam que se rende a Jesus. Não, os apóstolos pregavam o reino. Jesus pregava o reino. E a nossa mente precisa mudar, de que o reino de Deus precisa ser expandido nas áreas, por exemplo, da política, da economia, da educação, das artes e entretenimentos. Meu marido, ele é um artista. Minha filha pegou a mesma genética. Ela já é uma artista na área de vídeos, dá para explicar, marketing digital. É uma criatividade sobrenatural. E as portas estão dela, as portas estão se abrindo para ela, porque ela tem confiado no Senhor. Não, fala para o seu irmão, meu irmão, não tenha medo. Você pode estar cercado pela escassez, mas você e a sua casa prosperarão no meio do caos. Quem recebe aí? Por quê? Fala assim, porque eu sou a igreja. É aquela música que a gente canta, né? Os leões não pararam a igreja.
Coliseu não parou a igreja. Nada parou a igreja, não vai parar. A cada dia a igreja se torna mais forte. Uma igreja jovial, uma igreja poderosa, uma igreja que representa Jesus. Não uma igreja tímida, uma igreja religiosa. Não! Uma igreja que pega o Uber, não passa ninguém sem receber uma oração. Não passa ninguém da família. Não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de assumir o seu papel e a sua vida como filho de Deus. O reino de Deus deve ser estabelecido nessas áreas, 7 áreas de influência que dominam. E muitas vezes, por não sabermos a verdade, nós vamos entrando nessa cultura demoníaca. Vamos aceitando o inaceitável. Vamos permitindo coisas que Deus nunca permitiu. Porque acreditamos que aquilo que essas áreas ditam é a verdade. Fala para o seu irmão, é hora de acordar. Aquilo que foi encenado aqui, fala assim, é hora de eu acordar. Infelizmente, mas o Senhor está mudando isso. De reis estarem andando como mendigo com pires na mão, e mendigos andando a cavalo como se fossem reis, mas não são. Você é rei, você é rainha, você é sacerdote, você tem autoridade. Jesus não está mais aqui, hello. Ele foi para o Pai, derramou o seu Espírito. Hoje o Espírito de Deus não está fora, ele está dentro. Portanto você não pode dizer que está sozinho. Você não está sozinha, nunca esteve só. Porque o Espírito de vida que ressuscitou Jesus está hoje te ressuscitando todos os dias. Todos os dias. E eu quero liberar uma palavra de ressurreição sobre aqueles que estão em depressão, sobre aqueles que não conseguem encontrar sentido na sua vida. Eu ordeno espírito de morte, quebrado o teu poder. Que o Espírito de vida que ressuscitou Jesus entre no teu espírito agora, e a tua perspectiva começa a mudar. Você não vai mais olhar para o passado como coisas que são determinantes para o seu futuro. Não! Você não precisa ser o que de ruim te aconteceu. Você não precisa ser o de ruim do que te fizeram ou que falaram. Escolha, decida não ser como a sua mãe, seu pai, seu avô, que cometeram coisas terríveis. Decida não manter-se dentro de uma cultura de ruína, miséria, loucura, promiscuidade. Decida em Cristo romper com isso. Eu e meu esposo viemos de famílias completamente miseráveis. Nossos pais eram alcoólatras. O pai dele era alcoólatra, meu pai também. Viemos de uma família miserável. Se você te contar, vocês vão chorar. E eu sei que cada um aqui tem uma história triste, mas temos tanta história alegre para contar. Tantos milagres que já vivemos. Tantas coisas extraordinárias que não é só eu e ele, mas você tem para contar. É tempo de você sair do seu barco, do barco da sua zona de conforto religiosa, e andar sobre letra após letra que sai da boca de Jesus. Quando Pedro estava sobre o barco e Jesus andando sobre as águas, e aquela tempestade veio, e Pedro e todo mundo achando que Jesus era um fantasma, e Pedro falou: Senhor, és tu? Sim, Pedro, eu quero ir contigo. E Jesus falou: vem. Sabe isso significa? Jesus estava dizendo: vem para o meu mundo, onde tudo é possível. Jesus não estava andando sobre água. Pedro não estava andando sobre água. Pedro estava andando sobre as palavras de Jesus. O que a Bíblia fala? Não só de pão viverá o homem. E pão não é só comida não. Pão significa um afago, um carinho, um respeito, o amor. Nem sempre você terá isso, querido. Você vai ter decepções, você vai ter rejeição, você vai ter perseguição. E daí? Não só disso a gente vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que entra em nós e faz toda a diferença. A palavra que sai do nosso Senhor é que é comida que nos coloca de pé. E eu não estou falando aqui algo que eu li, eu estou falando coisas que eu vivi.
choro pode durar uma noite inteira. Uma noite inteira. Mas a alegria vem pelo amanhecer se você crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Entenda, irmãos. Tem muito trabalho pela frente. Em tempos de crise do mundo, existem bíblias que foram escritas em tempo de crise, onde os autores escreveram de acordo com aquela crise, aquele cenário atual, naquele cenário daquela época. Estamos numa crise e sempre falamos que Jesus está voltando agora. Jesus está voltando agora. Jesus está voltando agora. Jesus está voltando agora. Ele vai voltar. Não sei quando. Mas não precisa voltar Jesus agora para você se santificar. Você pode morrer amanhã e agora mesmo. Você tem que ser santo. Você tem que estar pronto o tempo todo, porque você pode morrer. A gente pode acabar esse culto aqui, ir para casa, dormir e não acordar mais. Eu tenho que estar pronta, sim ou não? Então fala para o seu irmão: meu irmão, a gente tem muito trabalho. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Nós não temos o direito de jogar bomba de ninja e sair do cenário, porque esse cenário é nosso. Não é hora de fugir. Escapismo é para quem está deprimido, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Fala para o seu irmão: não é hora de escapar. Não é hora de fugir, não é hora de querer morrer, não é hora de desistir. Agora é que a coisa está boa. É agora que a gente vai ver a manifestação da glória do Senhor. Eu sinto que estamos para viver uma grande onda da glória do Senhor como nunca antes. Um grande avivamento, ele surge quando a história vive caos. O mundo está em caos. E esse é um tempo da glória do Senhor se manifestar como nunca antes. Vai ser fácil os milagres acontecerem. O sobrenatural será natural na sua vida. Você crê nisso? Levante sua mão e diga: Senhor, eu creio. E receba essa palavra, receba essa unção. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Obrigada, pastor. Vamos ficar de pé, queridos. Quantos foram abençoados aqui? Levante as mãos. Queridos, nós aprendemos uma coisa na caminho. Nós aprendemos a honrar a palavra que recebemos e aprendemos a semear a palavra que trouxe libertação para nós. Quantos foram abençoados aqui? Levanta as suas mãos. Pastor Humberto não me pediu, eu estou pedindo autorização a ele. Eu senti de Deus que a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque, querido, Deus mudou tudo aqui, não sei se você percebe. Deus não me deixou falar. E quando a gente vai em série de conferências, eu falo: Márcia, você vai fazer a abertura. No outro dia, a pessoa fala assim: olha, acho bom o senhor pregar, porque depois que nós ouvimos a sua mulher, a gente não quer mais ouvir ninguém mais não. Fomos abençoados, amém, queridos? E ela tem um seminário de cura integral em Ilha do Governador. Vocês conseguiram juntar duas pessoas no mesmo lugar. É difícil. É porque Deus está aqui. Você tinha que estar aqui hoje, porque você precisava receber essa palavra. Então, querido, eu não sei. Normalmente quando eu vejo uma palavra dessa, eu entrego algo generoso e significativo. Você vai pegar a tua oferta aí agora no nome de Jesus. Mas que seja algo que represente algo. Porque Deus vai mudar. A minha filha, todos fracassaram nessa Páscoa. Muita gente fracassou. A minha filha recebeu uma palavra profética. E ela está dando um testemunho hoje. Ela vendeu mais de 10 mil reais vendendo ovos de Páscoa. Então, querido, você vai prosperar onde ninguém vem. As pessoas só veem deserto, só vê areia. Você vai ver água. Deus vai fazer você prosperar, amém, querido? Porque estrategicamente Deus vai te dar uma impulsão, uma visão de algo que ninguém está vendo. Não temos mais nada que pregar em cima dessa palavra, mas vamos ofertar nesse instante. Pega a tua oferta agora, levanta as tuas mãos agora. Levanta a mão, pega a tua oferta aí, querido. Isso. Pega a tua oferta, isso. Nós queremos abençoar esse ministério aqui. Nós queremos abençoar esse ministério. E nós vamos ofertar a apóstola Márcia, abençoando esse ministério, porque nós fomos abençoados em estar aqui.
Então, levanta tuas mãos agora com a tua oferta. Pai, nós agora queremos ofertar em cima dessa palavra e declaramos, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerá contra essa palavra na minha vida, mas declaramos que nós fluiremos, pegaremos a unção de corça e vamos andar ligeiro, porque há algo que tu estás preparando para mim e é urgente. Então, Pai, eu me abro nessa noite para o teu sobrenatural a partir de hoje, no nome de Jesus. Quantos creem assim? Diga amém. Diga aleluias. Hoje é dia, diga hoje é dia.